Acompanhe a leitura. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ananias reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o valor que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Aleluia. Repita comigo: Espírito Santo. Espírito Santo, fala ao meu espírito nesta noite. Pastoreia-me nesta noite. Revela a palavra ao meu espírito nesta noite. Em nome de Jesus, eu quero receber luz, sabedoria, revelação da tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, fala comigo. Amém. Nós temos aqui aquele casal conhecido, Ananias e Safira. E este casal participava da igreja, era membro da igreja do Senhor, onde Pedro era o pastor. Então o Espírito Santo havia estabelecido na igreja um princípio, e foi algo que o Espírito de Deus estabeleceu para aquela época: que os irmãos que possuíam propriedade vendessem as propriedades, vendessem os terrenos, vendessem as casas e trouxessem para colocar aos pés dos apóstolos. Colocar aos pés dos apóstolos significa literalmente entregar para a liderança da igreja. E isso a igreja estava fazendo. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Barnabé. Barnabé era muito próspero. Em Atos capítulo 4, versículo 32 em diante, a Bíblia diz assim: da multidão dos que creram, eram uma a mente e um o coração. Digam comigo: unidade. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Digam comigo: koinonia.
Koinonia. Compartilhavam tudo que tinham. Koinonia é a palavra no original grego que significa algo em comum. Versículo 33, com grande poder, não faltava unção, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Então a presença de Deus, a unção do Espírito estava sobre todos, não estava apenas sobre alguns. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras, aqui está, ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Isso aqui é um momento em que Jesus estabeleceu na igreja. Era um mandamento para esse tempo. E nós vemos aqui algo maior que o dízimo. Muito maior que uma oferta. Muito maior que um voto. Porque o Espírito Santo havia estabelecido que deveria se vender as propriedades. Então, se alguém possui algum bem aqui, suponhamos um terreno, uma casa, um carro, um veículo, então é como se o Senhor estivesse dizendo assim: venda a casa e traga para a igreja. Venda o terreno e traga para a igreja. E uma ordem foi dada à liderança da igreja: distribuam conforme a necessidade. Não é chegar assim e dizer: olha, isso aqui é seu, 10 conto para tu, 10, 20 para tu, 30 para tu. Não. Quem tem necessidades? Está aqui a sua porção. Lhe supre? Supre. Era assim. Era uma gestão limpa, leal, fiel. E na igreja tinha esse casal, Ananias e Safira, que entraram nessa pegada, nesse mandamento do Espírito. Então eles também tinham uma propriedade. E eles pegaram essa propriedade e também venderam. Mas o coração de Ananias e Safira não era um coração leal. Havia em Ananias e em Safira a semente de Satanás. A mentira é a semente de Satanás. A mentira aqui se manifestou. E o pior de tudo, que eles mentiram, não foi para Pedro. Eles não mentiram para um irmão na igreja, eles não mentiram para o diácono, eles não mentiram para o presbítero. Pedro foi contundente. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Uau! Eles foram tão sarcásticos, e eles foram tão ímpios, estando na comunidade, convivendo no corpo de Jesus, estando na igreja na época. Eles foram tão mentirosos que mentiram ao Espírito Santo. E quando Pedro começa a repreendê-los, Pedro vai e diz: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Preste bem atenção nisso aqui, porque quem permite Satanás encher o nosso coração somos nós. É Satanás quem enche o coração do homem de mentira.
É Satanás quem enche o coração do homem de inveja. É Satanás quem enche o coração do homem de mágoa. É Satanás quem enche o coração do homem de engano. É Satanás quem enche o coração do homem de falsidade. E Pedro teve essa palavra rema, porque Pedro estava em pleno discernimento do Espírito, e aqui fluiu discernimento puro. E Pedro vem e repreende Ananias e diz: você permitiu. Olha o que Satanás fez com Ananias. Satanás distraiu Ananias, distorceu Ananias, enganou Ananias. E Satanás faz isso desde quando se tornou Satanás. Ludibria, engana, mente, e ele continua enchendo os corações. E pasmem, aqui Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. E pasmem vocês, eram crentes. Preste bem atenção, porque Pedro disse para Ananias: você permitiu. E aqui o Senhor está nos dando uma palavra muito importante, porque somos responsáveis pelo que entra e somos responsáveis pelo que sai. Então Ananias viu muito dinheiro, afinal de contas já era a propriedade. Então o diabo veio e disse: olha, Ananias, é muito. Você não pode dar tudo, você vai ficar sem. Vai faltar. E tem mais, dá muito. Para quê? Já tem muito lá no altar. Olha lá, Ananias, olha lá. Já tem muito no altar. Ananias, presta atenção. A necessidade da igreja já está sendo suprida. E Ananias foi cheio, porque ele permitiu. Mas ele não foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio de mentira. A mentira é nada mais, nada menos que uma deficiência no caráter do homem. Em segundo lugar, a mentira é um demônio. E olha o que a Bíblia está dizendo: você permitiu que Satanás enchesse seu coração, então permitiu que o diabo entrasse. Desonram aos que andam na verdade. Pedro disse a Ananias: você permitiu. Tudo que entrar na minha vida, eu permiti. Tudo que entrar na sua vida, você permitiu. E se nós permitimos que as coisas de Satanás entrem, a mentira, o ódio, a mágoa, o rancor, a falsidade, a calúnia, a fofoca, o roubo, haverá um preço. Vamos pagar o preço. O preço de Ananias foi muito caro. Quando Pedro confrontou ainda dizendo: a propriedade não pertencia a você. Em outras palavras, se você não quisesse vender, Deus não iria forçá-lo. Deus não força ninguém. Pedro continuou e disse: e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, nas suas mãos. Você não estava forçado a dar.
O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Ele já tinha respondido. Questionou, mas já tinha respondido. Satanás havia enchido o coração de Ananias. E aí vem a sentença: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Digam comigo, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Eu vim aqui lhe dizer nesta noite, a você que me ouve e me vê: não mintam ao Espírito Santo. Não se iludam. Ele conhece cada um de vocês, cada um de nós. Não tenhamos a petulância, a ousadia de Ananias e Safira em mentirmos para Ele, porque Ele vê por onde você anda e eu ando. Não tente colocar diante de Deus o jeitinho brasileiro. Não passe a mão onde está errado. E não coloque a sua mão no que Deus desaprova. Haverá morte. A sentença para a vida de Ananias foi contundente. O céu disse: digno de morrer. Pá! Eu tive um professor no seminário, Dr. Heraldo Vitorino, um homem de Deus. E ele conversava muito, eu amava de graça, porque ele era muito amigo. E um dia, dando aula, falando sobre a economia de Deus, ele falou sobre a questão do pecado de Adão e Eva. E ele disse: olha, Adão e Eva pecaram, mas não imaginaram o que viria. E aí vem uma sequência de consequências. Adão e Eva primeiro descobriram que estavam nus. Então quando eu peco, quando você peca, a primeira revelação é que estamos nus. Perdemos a capa, perdemos o manto, perdemos a unção, perdemos a cobertura. Naquele momento Adão e Eva perderam a presença. Quando pecamos, perdemos a presença. E antes de continuar, sem a presença de Deus na sua vida, na minha vida, nós estamos desprotegidos. Qualquer ataque é possível. Segundo, quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram medo. Ouviram a voz do Senhor, e ali era o Espírito Santo. Ouviram a voz do Espírito Santo e tiveram medo. Medo. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido ao longo desses 11 anos, caminhando com o Espírito de Deus, é que caminhar na sua presença não existe medo. Porque o medo é fruto do pecado. Quando você caminha na presença dele, ele te faz como um Davi. Pode ter um Golias diante de você, você não teme. Você se levanta, você é encorajado. A mentira de Ananias e Safira trouxe-lhes uma sentença rígida. A intenção de Deus em julgá-los desta forma foi trazer uma mensagem para a igreja, a fim de que a igreja fosse tomada pelo temor de Deus. E a Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor
É o princípio da sabedoria. Ineciamente, ou seja, loucamente, Ananias e Safira tentaram ao Senhor. E quero lhes dizer nesta noite: não tentem a Deus. Porque se não vier uma sentença para você vestir um paletó de madeira, virá uma sentença para que áreas da sua vida comecem a morrer. Onde tem pecado, haverá morte. Então você vai perder a alegria de orar, a alegria de adorar, a alegria de vir à casa do Senhor. Você vai perder a alegria de viver. Áreas da sua vida começarão a morrer porque você está pecando. Haverá ataques contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra seus filhos. As suas finanças começarão a morrer. E o diabo distraiu Ananias e Safira em uma área em que ele segue distraindo a humanidade: dinheiro. O diabo distrai os homens e distrai a igreja. Ele tem distraído a igreja. Eu sei que pós-pandemia muitas pessoas estão passando por necessidades. Mas o nosso Deus é dono do ouro e da prata. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não mintamos para o Espírito Santo. Certa feita, um pastor amigo me contava uma experiência. Ele disse que um grande empresário da igreja dele disse assim: pastor, eu quero que o senhor vá orar no meu negócio. E o pastor de bom grado foi. E chegou lá, aquela empresa enorme, cheia de máquinas. E o pastor se alegrou. E o irmão quer que ore por onde? Não, ore, pastor. Se o senhor quiser andar na empresa ou levantar as mãos aqui, ore. Eu quero pedir para o senhor orar. E o pastor começou a orar. E ele me contava: mas Alexandre, eu orava. Eu orei com fervor. Olha, eu orei em línguas. Aí eu disse: só faltou marchar, não foi, varão? E aí o pastor marcou aquele irmão. Sentiu-se lisonjeado, honrado, porque o irmão o convidou para orar na sua empresa. Então o pastor soube do nome daquele irmão, conheceu a família. E bom, esse irmão é empresário. E num dia em que o pastor foi para a tesouraria, estava lá um envelope com o nome do empresário. Então o pastor imaginou: rapaz, aquela empresa, Deus vai abençoar meu ministério, eu tenho N projetos. E eu vou construir aqui um campo, vou fazer uma inclusão social, vou fazer sopões, vou levantar a igreja. E quando o pastor abriu, que viu, tinha R$112. O pastor olhou, aquela empresa daquele tamanho. Seguiu outro mês. Está lá o pastor na tesouraria, R$112. Disse o pastor: disse, então eu vou ficar lá na frente para ver como esse irmão chega, porque a empresa é dele. Chegou o irmão lá numa Pajero Mitsubishi, daquela bem grandona. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Aquela bem grandona que parece com a Hilux, maior que a Hilux. Desceu: Pai Senhor, pastor. Pastor cabisbaixo disse: Senhor, como eu estou triste com esse irmão. O Senhor tem abençoado tanto. E ele chega na igreja para dar R$112. Ele não te ama. Ele ama o dinheiro.
E a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é uma ruína. O amor ao dinheiro é um caminho de morte. E isso aconteceu com Ananias e Safira. Prestem bem atenção, porque a Bíblia não está dizendo que ter dinheiro é ruim. A Bíblia está dizendo o amor ao dinheiro. Eu li a história de um pastor por nome Thomas Anderson. Pastor americano. Ele possui uma igreja de mais ou menos 400 membros. E aí o Espírito Santo, no lugar secreto dele, disse assim: eu quero que você prepare um livro. Disse, que livro, Senhor? Você vai preparar o livro assim, o título é este: Deus quer você milionário. Disse, mas Senhor, vão dizer que eu sou materialista, vão dizer que eu amo dinheiro. Disse, o título é este: Deus quer você milionário. Eu vou te dar os capítulos, vou te dar tudo que você tem que dizer. Foi o primeiro livro dele. Ele escreveu aquele livro, editou, começou a vender nos Estados Unidos. E aconteceu o que ele disse para Deus. Começaram a atacá-lo. O pastor Thomas está com amor ao dinheiro, desejando dinheiro. Mas aquele livro foi fruto de uma direção de Deus. Lá na frente o Senhor dá outro livro para ele. E o título do livro: A Maneira de Deus Te Enriquecer. Então esse eu vou dar só para a igreja, Senhor. Faça o livro. E lá na igreja dele, ele decidiu dar nesse segundo livro, A Maneira de Deus Enriquecer Você, um discipulado, domingo de manhã. E ele conta que em um domingo de manhã, ele estava pregando e o Espírito Santo disse a ele: dentro de 8 meses você terá 100 milionários. Ele se assustou. Sou glória, eu vou poder fazer o que eu quero fazer para Deus. Com 6 meses tinha 87 milionários na igreja. Com 1 ano tinha mais de 100 milionários na igreja. E aí nesse momento em que ele diz que tem 100 milionários, ele dá um ponto e vírgula, diz assim: mas, vírgula, muitos saíram da igreja porque não souberam lidar com a riqueza. Aqui está Ananias. Ananias não soube lidar com o dinheiro que estava em suas mãos. Por isso que Pedro disse para ele: estava em tuas mãos, não era teu. Se você quisesse dar, dava. Se não quisesse dar, não dava. Mas não minta ao Espírito Santo. Assim muitos crentes nos dias de hoje são crentes mentirosos. Se você está aqui, você sabe que eu não aliso para ninguém, né? São crentes mentirosos. Por quê? Porque não dão a Deus o que devem dar. E eu quero te chamar nesta noite. Se você gosta de mim, ou vai me amar mais nessa noite, ou vai me odiar de vez. Eu quero te dar um nome nesta noite: Ananias, Safira. Porque você está mentindo para o Espírito Santo. A sentença para Ananias e Safira foi contundente. A igreja não esperava. A Bíblia diz que aqueles que ouviram temeram. E Deus permitiu exatamente para que ninguém mais pecasse como Ananias e Safira pecou. Estou trazendo esta noite esta palavra abençoada, porque Deus quer você milionário.
Escute o que eu estou lhe dizendo. Escute bem. Não importa a tua origem, não importa se você mora em São Lourenço da Mata, não importa se você mora em Penedo, em Cajá, Beira Rio, Parque, Centro, não importa. Escute o que eu estou lhe dizendo, porque eu creio que é isso que Deus tem para mim também. Deus quer você milionário. Evidentemente que existem rotas. Temos que estudar, temos que trabalhar, temos que aprender a investir nosso dinheiro, temos que aprender a prosperar. Mas existe um caminho que vai matar toda a nossa história, e nunca iremos prosperar da maneira de Deus: mentirmos para o Espírito Santo. E bispo, como é que nós mentimos para o Espírito Santo? Vou lhe dar aqui. O dinheiro, o diabo tem usado como uma ferramenta de distração. Assim como no coração de Ananias, o diabo plantou aquela semente, não dê tudo, para quê? Assim no coração de muitos crentes no Senhor Jesus, o diabo diz assim: olha, para que dar o dízimo? E aí a pessoa vem e dá igual aquele empresário, não sei quanto ganha, mas chega aí R$50. Ainda põe no envelope do dízimo. Está mentindo para o Espírito Santo. E Ele nesta noite trouxe você aqui para lhe dizer: não minta mais para mim, senão não vai dar certo. Ele me disse isso. Essa palavra você tem que entregar à igreja, porque eu quero prosperá-los. Mas diga à igreja: não minta mais no dinheiro para Deus. Não pense que está enganando Deus, porque não vai dar certo. A morte vai alcançar áreas da sua vida e não haverá mais solução. Alguém pode dizer assim: mas aí foi aonde? No Novo Testamento. Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário e já havia ressuscitado, e o Espírito Santo já havia descido. Não se iluda. Não minta mais. O dízimo é do Senhor por completo. As ofertas são do Senhor por completas. Os votos são do Senhor por completo. Não minta para o Espírito Santo. Tudo que você está ganhando no seu trabalho não é você. E quando alguém lhe disser: você é o cara, sai dessa, cara, é bronca. Não minta para o Espírito Santo quando você disser: Senhor, não posso orar. Isso é mentira. Não minta para o Espírito Santo quando você disser: não posso ir para a igreja, exceto por trabalho ou doença. Não diga para o Espírito Santo que você não quer ler a Bíblia. Hoje em dia você pode ouvir a Bíblia. Se você vai trabalhar, coloca o fone de ouvido e escute a Bíblia. Igreja, não mintamos para o Espírito Santo. E eu quero encerrar lhes dizendo algo muito sério. Quando Ananias sai morto, carregado pelos jovens, entra Safira. Digam comigo: ela não sabia o que havia acontecido. Escute bem, eu vou lhe dar essa palavra. Se você mentir para o Espírito Santo, não sei o que pode te acontecer. Cuidado.
Porque Safira disse assim, Pedro disse assim: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Sim, foi ele mesmo. Ela não sabia, mas a sentença já estava dada. Ela pensava que ia encontrar com Ananias e ia chega batendo, meu lindão. O lindão já tinha partido. A Bíblia diz que ela não sabia. Nós não sabemos o que o céu vai decidir fazer. Daí um pouco, as pessoas começam a se contorcer. Ai, meu Deus, a prova é grande. Você mentiu para o Espírito Santo. Então é tempo de acertar os ponteiros com Deus. Não permita o diabo distrair você nas finanças. O que é de Deus e ponto final. Não permita o diabo lhe distrair com as doenças. O nome do nosso Deus é Jeová Rafá e acabou, Ele cura. Não permita o diabo lhe distrair com os problemas familiares. A paz reinará na tua casa e acabou. Não permita o diabo lhe distrair dizendo que você é um fracassado, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus você é cabeça e não cauda, e acabou. Acabou. Acabou o tempo em que nós vamos tentar enganar o Espírito Santo. Acabou o tempo em que nós vamos dar desculpas para Deus. E digo-lhes com toda a convicção que esse tempo é tão sério, porque antecede um avivamento. Amém. Esse tempo é tão grave que Deus está levantando santos. Santos que andarão com Ele nessa terra, carregando a glória. Amém. Aleluia. A Bíblia diz: a santidade convém à tua casa, ó Senhor. Não minta. Mentira não é santidade. Mentira é pecado.